Galera, continuando a tratar a respeito dos crimes apontados no decreto que determina o uso da máscara do governo do estado de São Paulo, estamos falando agora do artigo 268 do Código Penal apontado no decreto. Esse tipo penal, ele é um pouco mais delicado porque ele fala realmente de infração sanitária, ou seja, da desobediência e o cometimento de uma infração sanitária. Contudo, ele é chamada de uma norma penal em branco. O que é isso? É uma norma penal que não se aplica por si só, ela depende de complementação, ela depende de complemento, tá? E nessa linha, uma medida sanitária que poderia ser infringida seria o isolamento, tá? Só que a pessoa, pelo não uso da máscara, não significa necessariamente que ela está descumprindo isolamento. Ao contrário, né? Temos que pensar que no estado de São Paulo, o isolamento ele não é obrigatório. Portanto, as pessoas ficam em casa por uma recomendação, tá? Do governo estadual. Tá? Na verdade é uma boa prática, sem dúvida, mas não é uma obrigação legal. Portanto, a pessoa não infringe na desobediência ao isolamento. Tá? Por si só, isso já desconstituiria a aplicação do artigo 268. Só que vamos um pouco além. Tá? Vamos supor que a gente considere que a pessoa rompeu com o isolamento. Tá? Supondo, no caso do lockdown, da quarentena total. Tá? Mesmo assim, não se aplicaria esse tipo penal. Por quê? Porque a Lei Federal 13.979 determina o que é isolamento. Tá? E a portaria do Ministério Público, do Ministério da Saúde, estabelece que somente uma autoridade médica, um médico ou uma autoridade sanitária pode determinar quem está em isolamento e tem um potencial risco de dano à sociedade. Porque nós temos que pensar o seguinte, essa regra estabelecida no Código Penal, que é muito antiga, ela visa a proteção da sociedade contra pessoas potencialmente como agentes potenciais de contaminação. Ou seja, você tem uma possibilidade grande de contaminar. Não é o caso da população em geral. Como é que pode por exemplo, um guarda da GCM ou mesmo que seja uma autoridade sanitária, só pelo fato de flagrar a pessoa sem o uso da máscara na rua, poder apontar aquela pessoa como um potencial contaminante, potencial agente de contaminação? Realmente não tem o menor cabimento. Sem falar, conforme eu falei, não existe uma prescrição, um atestado médico, um documento médico que determine que aquela pessoa em específico deva ficar em isolamento. Tá? Se houver esse documento e a pessoa rompeu o isolamento, isso aconteceu em alguns casos, realmente poderia se enquadrar o tipo penal do artigo 268, porque haveria uma previsão técnica, haveria um embasamento técnico para a aplicação do tipo penal, porque nós estamos falando de medidas das mais duras possíveis, que é o direito penal, que é a última ratio, ou seja, uma vez que a pessoa ela comete um crime, ela pode ser privada da sua liberdade, ela pode ter restrição de direitos, ou seja, não é qualquer desobediência ou qualquer conduta inadequada da pessoa que pode ser enquadrada como um crime, gente. Então vamos tomar muito cuidado. Então eu faço um parênteses aqui para alertar você, de repente servidor público, agente fiscalizador, que de repente na boa intenção, na boa fé até, mas extrapola e resolve determinar a prisão dessa pessoa que está descumprindo, ainda que a pessoa seja reiterada na prática, e conduza essa pessoa à delegacia, saiba que a autoridade policial, o delegado de polícia, ele pode, ao invés de decretar a prisão dessa pessoa em um flagrante do crime do artigo 268, pode ser o contrário, ela pode decretar essa autoridade a sua prisão, tá? Pelo crime de abuso de autoridade, tá? Existe uma lei de 2019 que estabelece, tá? Vou até ler para vocês, que quando uma autoridade ou qualquer agente público extrapola na sua atribuição legal,
e de repente infringe o direito de alguém, constrange alguém ou priva alguém de liberdade, por exemplo, essa autoridade ou esse agente público incide no crime de abuso de autoridade. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente. O artigo 1º fala: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor público ou não, que, no exercício das suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhes tenha sido atribuído. Ou seja, uma vez que haja uma interpretação de uma autoridade de polícia ou de uma autoridade judicial que você abusou do seu poder de fiscalização, você pode ser enquadrado nesse crime e você pode ser processado criminalmente. Veja como a situação se inverte. Então, o que acontece? Tome muito cuidado, você servidor público, agente de fiscalização, tá? Até no âmbito, na emoção, na vontade de ajudar a sociedade, na vontade de contribuir, de reduzir essa drástica pandemia que tem acontecido, você não está eximido de ser enquadrado no abuso de poder, né, pelo crime especificado nessa lei. Eu vou um pouco mais, eu vou só descrever o artigo 9 para você, que é muito importante, que ele se enquadra muito bem nesse caso que a gente está estudando aqui. Decretar, artigo 9, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, aqui é um crime praticado pela autoridade ou pelo agente público que excede nas suas atribuições, tá? Lembra que eu falei no outro vídeo que nós temos que se basar pela estrita legalidade, que todo cidadão tem direitos constitucionalmente garantidos, o princípio da legalidade, o princípio da igualdade. Lembra que o governo de São Paulo não teria atribuição de dizer que aquilo é crime. Portanto, se não é crime e você privou a pessoa de liberdade por um crime que inexiste, você está abusando do seu poder? Pois bem, temos que entender que isso pode ser interpretado de forma desfavorável a você, agente público, tá? Mas não se desespere, eu vou fazer um vídeo